Caros alunos, a gente vai gravar agora a aula 8. A gente vai falar sobre Tiropteride, né? Que lembra, são 3 famílias que a gente ia falar: Natarde, Tiropteride e Furipteride. Tiropteride, eles também têm um crânio, na verdade, ainda mais, né, com a testa ainda mais desenvolvida do que Nataride, né? Eles têm um rosto também bem compridinho, né? Tem um espaço entre os incisivos e também entre os incisivos e os caninos, né? Então, se vocês olharem, aqui estão os caninos, espaço, incisivos, espaço, incisivos, espaço, canino, né? Os molares são de lamnodontes, porque eles são insetívoros, né? A premaxila tem braços palatais e nasais. Os braços palatais são isolados, né, pelos forames palatais, né? Não tem processo posorbital, né? Então, em balonorídeo tem, né? E eles são pequenos, né? Normalmente eles têm de 30 a 38 milímetros, né? O rostinho deles é simples, né? Não tem folha nasal, nem que nem né, pteronotos, né? Eles não têm aquelas, né, verrugas ou membranas, né? As orelhas são grandes e são em forma de funil, são separadas, né? Sem extensão ventral embaixo do olho, né? O tragus é pequeno. A característica principal que quando você bater o olho, você sabe que é porque ele tem ventosas nos pulsos e nos tornozelos, né? Isso aí ajuda eles a grudarem nas folhas de palmeiras enrolada. Depois, o segundo dígito é ausente. E tem um metacarpo vestigial que permanece. O terceiro dígito tem 3 falanges, né? O, o dedão é bem reduzido, mas tem uma garra bem desenvolvida, isso aí para distinguir de Furipteride, né? O pezinho, o pé e a perna são, o pé é pequeno e o pé, a perna é fina. Eles têm só 2 falanges que não são fundidas o dígito. As garras são reduzidas, né? Os terceiros e quarto dígitos do pé são sindáctilos, então são grudados, né? Inclusive as garras, né? O calcal é presente, então veja, o pé é bem reduzido, né? O rabo é presente e estende um pouquinho além do urupatágio, né? Agora, o húmero tem um troquite distintamente maior do que o troquim, articulando com a escápula. Eu finalmente fui olhar o que é isso, e basicamente o que é isso é o fato de que se você olhar aqui o húmero, você tem a cabeça do húmero, né, de que é arredondada, e aí você tem uma tuberosidade maior, que é o troquite, e a tuberosidade menor, que é o troquinho, e no meio deles tem o espaço do bíceps, né? E o que acontece? Em Pteropodide, por exemplo, o troquite e o troquim são um pouco desenvolvidos, eles não se encostam na escápula, né? Agora, quando você olha, por exemplo, o molocite, a parte proximal do húmero, você vê de que você tem uma tuberosidade maior, o troquite é grande e se articula com a escápula, né? Então, isso aí, Pteropodide nunca tem isso, e alguns não, desculpe, alguns microquirópodes têm isso, outros não, né? Então, é disso que eles estão falando, né? Então, o húmero tem um troquite, né? Maior do que o troquim, e se articula com a escápula. Então, tu parece aqui com o molocide, né? Ao invés de parecer aqui com o Pteropodide e alguns outros morcegos, né? Que mais? A premaxila tem uns braços palatais e nasais fundidos, e com a premaxila.
e não tem processos periorbitais, e os dentes molares têm 3 raízes, né? E os dentes são 2, 3, 1, 1, 3, 3, 3, 3. Então dá 38 dentes, bastante dente, tá? Por isso que eles têm esse focinho tão comprido, né? E Chiroptera é monotípico, né? E tem uma distribuição no Novo Mundo, né? Então, é um gênero com 2 espécies e eles são delicados, né? Eles habitam, né? Folhas enroladas de palmeiras. Isso aí é uma coisa que dura 1, 2 dias, aí ela desenrola, né? Então eles têm que ficar mudando de casa, né? O, eles têm esses padrões de sucção, né? Que são tão as ventosas de sucção que tem nos pulsos e nos calcanhares, né? Ao, os pelos deles são compridos e macios e de uma cor chocolate ao marrom avermelhado quando visto de cima, né? A barriga é um branco acinzentado, né? Ou pode ser escuro também, dependendo da espécie. Eles têm mais ou menos uns 4 a 5 centímetros de comprimento. As suas orelhas são largas na base e são bem pontudinhas, né? O rabo é mais comprido que o urupatágio, né? Mas o mesmo que o rabo seja maior que o urupatágio, ele fica incluído dentro do urupatágio, né? Hum, as duas espécies se alimentam de insetos, né? Esses morcegos são encontrados em floresta, principalmente do Brasil ao Peru e indo até o México, né? O Chiroptera tricolored bat, né? Tricolor, né? Eles gostam de folhas de banana ou helicônia, e quando elas estão enroladas e com espaço em cima, né? Essas ventosas úmidas ajudam eles a se ficar pendurado nas paredes dessas folhas, enquanto que os morcegos ficam, né, grudados com o rosto olhando para cima em vez de para baixo, que todos os morcegos olham para baixo, mas eles olham para cima, né? Colônias de 6 morcegos se mexem para novos abrigos quase dia sim, dia não. Assim que as folhas amadurecem e se abrem, né? A distribuição desses morcegos reflete uma habilidade limitada de usar, né, a disponibilidade limitada dessas plantas, né? Então, a distribuição da planta determina a distribuição do morcego, né? A cor se refere o nome se refere à sua cor, né? Eles são marrons em cima, um marrom mais claro do lado e branco ou cor de creme embaixo. Esses morcegos tricolores, né? Que ocorrem do México se alimentam de insetos desde besouros até moscas, né? Então tá aqui a foto de o Chiroptera tricolor, né? É um pequeno, mas grupo bem distinto que só tem um gênero, né? Eles são presentes na região neotropical e devido aos seus hábitos, né, de abrigo, eles precisam de ambientes com floresta. Eles têm as ventosas, né? E as ventosas são convexas e secretam fluido de glândulas na sua borda, né? Permite eles aderirem a superfícies verticais quando ele encosta e cria sucção. A sucção é forte o suficiente para segurar o morcego só numa ventosa. Esses morcegos
usam esses discos para ficar com a cabeça para cima nessas folhas, né? É, eles provavelmente são aparentados da Misopodide do Madagascar. É, mas, mesmo assim, essa evolução desses apoios provavelmente surgiu de uma forma independente, porque eles são bem diferentes. Por exemplo, em Misopodide, eles usam adesão e não sucção. Os Chiropterídeos são pequenos morcegos com asas grandes e membranas uropatágio grande. A cor dele provavelmente ajuda eles a ficarem mais fáceis né, de voar dentro da floresta e serem vistos, né? Que mais? Eles têm olhinhos bem pequenininhos, orelhas triangulares e que tem um ângulo para frente. A testa deles faz um ângulo perpendicular com o focinho e é cheio de pelos, né? Eles têm grande capacidade de manobra e podem pegar insetos no voo, né? Tem 5 espécies do gênero Chiroptera. Tricolor, de Vivoy, em honra ao Mário de Vivo, né? Em 2006, espécies do Brasil e da Guiana. T. lavale parece estar presente no norte da América do Sul. E Vineia foi de 2014, a gente sabe pouco a respeito, né? Esse grupo é difícil de estudar, então, né, para você, a descoberta de mais 12 espécies novas, assim, na virada do século XX para o século XXI, mostra de que realmente é difícil conhecer, né? Provavelmente tendo mais espécies para serem descobertas nas florestas, né? Então, aqui a gente tem o Chiroptera tricolor, né, que foi descrito por Spix, né, e fala da distribuição dele, né, das ventosas, e eles se reproduzem 2 vezes ao ano, né? Normalmente nasce um filhotinho. Eles pegam os insetos voando perto da vegetação e eles fazem movimentos extremamente aerobáticos. É uma espécie difícil de ser estudada, né? Se bem que é comum uma parte da sua distribuição. Então, aqui é a distribuição, né? Das várias espécies, né? E né? E aqui o animal, né? As ventosas bem claras, o dedão pequenininho, né? O segundo dedo vestigial, né? Só com a falange, né? E o rabo que se estende um pouquinho além, né? E aqui é um close nas ventosas, né? Um close nas ventosas, né? Aqui as ventosas também, né? Mais clarinho e as costas mais escuras, né? Aqui o desenho, né, dele. E veja, não só é também encontrado Misopodide, né? Então, se vocês lembrarem, que o Chiroptera, né? E aqui embaixo é o Misopodide, né? Então, isso aí e elas são diferentes, né? Essa aqui parece um cogumelo, né? Tem um pedúnculo, né? E lembrando de que existem espécies de pipistrelos, né? De que se abrigam, eles não têm ventosa, não tem nada, mas eles têm uns calos adesivos aqui, né? Então, parece que esse hábito aqui evoluiu várias vezes. Agora, a outra família é Furopteride, né? Furopteride, né? E aqui tá a carinha deles, né? Eles também têm essa crânio, né? Com a testa perpendicular, ou seja, 90 graus com o focinho, né? Aqui tá a dentição, né? Tem 36 dentes, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, né? Então, tem um premolar a menos, né? Tamanho pequeno, né? O rosto simples, as orelhas grandes, em forma de funil, sem extensão ventral embaixo do olho, né?
o tragus está presente, é triangular, não tem discos. O segundo dígito é ausente, mas tem um metacarpo. O terceiro dígito com 2 falanges, né? O dedão é muito pequenininho e quase fica preso dentro da membrana, né? Os pés são pequenos e finos, mas têm garras grandes. O calcar presente, completamente desenvolvido, o rabo comprido, completamente dentro do uropatágio. O úmero e troquite mais longo do que o troquinho, articulando um pouquinho com a escápula, né? A premaxila, com braços reduzidos e não ossificados palatais, fundidos com um ao outro e com a maxila. Não tem processo presorbital, os molares têm raízes, tem 36 dentes, porque também só tem 2 premolares na parte de cima, então 2 incisivos, 2 premolares na mandíbula, na hemimandíbula superior, né? E são os gêneros Amorphochilus, Smoky Bat e Furípterus Fumbless Bat, na América Central até o Brasil, né? Então, a principal característica, eles parecem o espetionídeo com o rabinho deles, né? Mas eles têm um dedão muito pouco desenvolvido. Tanto aqui o crânio, a testa bem 90 graus, né? Surge verticalmente do focinho, né? As orelhas deles parecem funis, né? Eles também são conhecidos como morcegos sem dedos. O rabo é curto e não chega até a borda. Então, lá o rabo fica dentro da membrana, mas não chega até a borda. Então, isso é diferente de Vespertilionite. Diferente de Furípteride, que vai um pouquinho além, tá? O rabo, eles têm mais ou menos de 4 a 5 centímetros de comprimento. Eles se alimentam de insetos, não sabe muito pouco sobre essas espécies, né? Esse Western Smoky Bat, ele é um morcego que gosta de paredes de rocha e fica nas frestas, né? Eles gostam de pequenas cavernas, túneis e prédios. As colônias pequenas, encontradas ao longo do litoral de Equador e do Chile, as colônias são espantadas com facilidade quando alguém visita, né? Então, a característica principal, o dedo pouco desenvolvido, né? Então, 2 gêneros, 2 espécies, né? O Amorquilus ocorre no litoral do Chile ao Equador, né? O Furípterus tem uma distribuição mais ampla, né? Indo da América Central aqui, né? Até o Brasil e Colômbia, assim por diante, Venezuela, né? Os abrigos deles são pequenos, né? Em cavernas, e os morcegos saem assim que escurece. Eles navegam usando a ecolocação, né? Eles têm chamados em alta frequência, né? E curtos. As fêmeas das espécies são normalmente maiores que os machos. Eles têm tetas abdominais e numa posição mais baixa que os outros morcegos. Isso aí faz com que quando os filhotinhos estão pendurados, eles ficam de cabeça para cima, usando as tetas abdominais, né? Então é diferente dos outros morcegos. Os outros morcegos, como as tetas são mais acima, eles ficam de cabeça para baixo. E esses bebês ficam de cabeça para cima, né? Eles fazem parte desse grupo Noctilionoidea, né? E neotropical, né? Que ele vai lá um pouquinho das espécies, e o maior perigo deles é ataques nos abrigos. E bom, então aqui, né, o Furípterus horrens, né, indo da Costa Rica até o Brasil, né,
e encontrado em Trinidade e Tobago, as ilhas ali do começo das Antilhas, né? Eles têm um pelo aveludado, cinza ou marrom, cinza amarronzado. As asas são largas e curtas, a membrana da cauda é grande. Ele tem um focinho que parece um porquinho. Orelhas pequenas e quase perdidas no meio do pelo. E dá um aspecto arredondado. Eles têm pequenas verrugas no focinho, né? Que provavelmente são função sensorial. Eles ocorrem em floresta seca e úmida e gosta de rachadores das pedras, e os grupos normalmente têm 4 indivíduos. Alguns formam grupos maiores, até 60 dentro das cavernas. Ele gosta de forjar sobre o folhiço, né, e a superfície das árvores e arbustos, comendo mariposas e borboletas. As fêmeas têm um filhote por ano, né? 2 espécies, 2 gêneros, a distribuição, né? Crypteros horrens, né? O dedão ridiculamente pequeno é a principal característica, o dedão principalmente pequeno, né? Então, se você comparar eles, Nátulas tem um pé bem desenvolvido, né? Com um calcar bem grande e a cauda vai até a ponta, né? Crypteros, a cauda vai até o meio, né? Então ele parece um vespertilionídeo, mas a cauda só vai até o meio, ele não tem dedão. Tiróptera, a cauda vai um pouquinho além, né? E ele tem ventosas, tá? Então vendo o vespertilionídeo, eles a priori parecem vespertilionídeos, mas se você olhar os detalhes, você percebe que, né, o calcar aqui é 2 ou 3 vezes maior do que os vespertilionídeos normalmente, né? Então, com esses detalhes, você rapidamente, né? O vespertilionídeo tem um crânio mais compridinho, esses todos eles têm um crânio com uma testa 90 graus, né? Eles todos, veja, têm tragos, né? Os tragos às vezes é pouco desenvolvido, né? A tálide amarela, né? Os machos com órgão na tálide aqui, né? Tiropterídea com ventosas, né? Tiropterídea com ventosas, né? E o Nátalos aqui, né? Com um órgão glandular em cima do nariz, né? E aqui, ó, questão de prova. Quem é quem aqui? Vou dar um tempinho para vocês tentarem pensar, né? Quem que é A? Quem que é B? Quem que é C? Quem que é D? Quem que é E? Eu espero que vocês tenham chegado à conclusão de que, pegou a família, como a gente só falou de 3 famílias hoje, deve ser da aula 7 e a da aula 8. E aí, A é Tiropterídea, né? Como que a gente sabe? Porque tem ventosas, né? Mas esse aqui também tem ventosas, mas veja, as orelhas são gigantes desse aqui, né? E a cauda, ela se projeta além, né? Então, ventosas com a cauda projetando, Mistacinide, né? Não, desculpe, Misopodide, né? Enquanto que A, né, é Tiropterídea, né? B é o Mistacinide, né? Por quê? Porque ele tem esse focinhozinho aqui, e a cauda, tem pés e braços robustos para andar no chão, e ele meio que armazena a cauda do lado, né? Então, D é natálide, né? Porque tem os pés grandes com calcar, né? Compridos, né? Com calcar, né? E é fruterídeo, pois a cauda não vai até a ponta, né? E não tem dedão, né? Esse aqui todo mundo tem, né? E é isso. Bom, então a gente fechou essa aula, né? Interromper a gravação. E até a aula na sexta.